Então a gente tem esse grande problema no início, quando os livros foram sendo catalogados, canonizados, né? O cânon vem lá do latim, que era cana mesmo, que era vara de medir. Na verdade, era um conceito para ver a veracidade daquelas escritas, né? Daqueles manuscritos, a historicidade, a apostolicidade, ali no caso do Novo Testamento. Então, tem todo um conceito para a aceitação de um livro, e foi indo até fechar esses livros do Novo Testamento, ali no primeiro século, praticamente no segundo século já estava tudo fechado, e teve muitas outras cartas, muitas outras coisas que foram retiradas porque eram lendas, eram coisas sem testemunho, sem assim, essa veracidade. Mas o que acontece é, a partir do momento em que a Bíblia foi fechada, né? Todos esses livros, começou uma grande perseguição. Isso desde o início, né? Desde quando os livros foram sendo escritos, mesmo no Velho Testamento, houve uma grande perseguição e uma vontade dos inimigos de destruir esses documentos. Mas, através do Espírito Santo de Deus, homens inspirados, eles foram levados tanto a escrever, a relatar, a documentar, como também em conservar esses manuscritos, conservar esses livros. E à medida que a história foi acontecendo, foram sendo descobertos esses manuscritos que estavam escondidos, guardados, e houve muita perseguição, até por parte da primeira instituição aí, chamada cristã, não queria que esse livro chegasse às pessoas. Aí houve uma tradução para o latim, com a língua muito difícil, uma língua morta, né, vamos falar assim, não é falada mais. Lógico que a mãe de vários outros idiomas que temos aí, né, como francês, português, espanhol, inglês, são derivadas ali do latim. Mas, na verdade, foi muita luta, até via a prensa de Gutenberg, onde foi prensada ali manualmente, né, compilado esses livros, e houve muitos reis, houve muita perseguição para destruir, para queimar esses livros. Ao longo da história você vai vendo tudo isso, queimando Bíblia, destruindo os livros, e essa Bíblia foi persistindo. Há relatos aí, né, por exemplo, no Brasil, até 1965, as missas eram em latim, então não havia, esse conhecimento não chegou totalmente à mão da população. A palavra de Deus, assim como tem países ainda que não tem a Bíblia traduzida no seu idioma, e tem muitos homens que têm dedicado a vida inteira para fazer essas traduções chegarem a tribos, né, a lugares distantes, difíceis de acesso, e a palavra de Deus tem sido proclamada em todo o mundo, com o esforço de muitas pessoas inspiradas, né, pelo Espírito Santo de Deus, esses missionários, tradutores, pessoas estudam outro idioma, outra língua, ou dialeto. E, na verdade, até chegar ao meio cristão, que também às vezes insiste em falar a famosa frase: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Na verdade, ele é um texto fora de contexto. As pessoas que têm preguiça de ler Bíblia, têm preguiça de estudar, ou não querem buscar livros que dão apoio teológico, um apoio de conhecimento, comentários bíblicos, né? Às vezes igrejas inteiras se fecham e não querem estudar literaturas de apoio. Isso impede também o crescimento cristão, né? A gente vê lá na Reforma, falando sobre uma das solas, né, que a sola é a Escritura, e é correto isso, a Bíblia responde pela própria Bíblia, mas ali também tem outros dois conceitos que às vezes não são falados, sendo sola a Escritura, que é o nu da Escritura, ou seja, que não é nada da Escritura, ou tota a Escritura, que é toda a Escritura relacionada, também é válida. Então, na verdade, o sola a Escritura está dizendo: a Bíblia responde pela Bíblia, a Bíblia basta a si mesma. Mas lógico que quem quer crescer como cristão, quem quer estar ensinando diante da igreja, quem quer estar aprendendo, precisa sim buscar essas literaturas de apoio, literaturas cristãs, literaturas bíblicas que vão auxiliar, porque existe uma grande distância histórica, né? Tem uma grande distância histórica e cultural dos textos. Então, quando a gente lê uma passagem, lê uma história da Bíblia, lê até mesmo um salmo, ou até mesmo ali no Novo Testamento, existe essa grande história, essa grande distância cultural e histórica, e às vezes a gente não consegue interpretar realmente aquilo que o autor quis dizer. Ok? Que os textos originais eles foram inspirados, né, pelo Espírito Santo.
As traduções não são inspiradas, vamos falar assim, entenda o que eu estou falando. Porque há várias palavras que podem significar a mesma coisa ali dentro dos originais. Mas na verdade aí tem um grupo cristão, aí muitos, né, que às vezes são contra a teologia, são contra o ensinamento, são contra o estudo, e eles falam, vive citando isso, mas a letra mata, né, mas o Espírito vivifica, como se fosse só, o Espírito Santo ele vai revelar na verdade aquilo que você leu, aquilo que está aí na Escritura. Não existe uma revelação progressiva, né, isso cessou ali na ressurreição de Cristo. Por causa dessa revelação progressiva que muitos foram colocando elementos ao culto, adicionando estátuas, adicionando coisas e mais coisas, adicionando elementos da fé e estragando a verdade das Escrituras, por achar que tem sempre mais uma revelação, e em algum desses concílios às vezes é adicionado uma coisa ou outra, mas na verdade o que acontece é quando a gente usa esse versículo ou parte desse versículo, muitos nem sabem onde está escrito isso e outros desprezam quando alguém está estudando ou alguém... porque a Bíblia ela fala da própria Bíblia, que a gente deve examinar as Escrituras, que a gente deve buscar ali o conhecimento. A Bíblia toda fala sobre essa busca de conhecimento, sobre a busca da leitura, apresentar-se aprovado diante de Deus. E como Jesus falou com aquela mulher samaritana, vocês adoram o que não conhecem. Então como que a gente vai adorar o que conhece? A gente só vai conhecer através da palavra. E esse verso tão mal usado aí, que serve de base para as pessoas que não querem ler Bíblia ou não querem estudar a Bíblia, e tem, às vezes, essa barreira, né, de estudo bíblico, de teologia. Na verdade, eles usam esse versículo não sabendo interpretar. É um texto fora do contexto, porque, na verdade, a letra que está falando ali é a lei. Porque se você pegar o contexto que está nesse texto, o apóstolo Paulo está justamente falando isso, que nós somos ministros de uma nova aliança. Porque a letra que foi gravada em tábuas ali, ela foi gravada, justamente foi a lei que foi gravada, a lei que é essa letra que foi gravada naquelas pedras, naquelas tábuas ali. É disso que ele está falando, que aquele ministério da letra, ele serve para matar. A lei veio para mostrar o quanto nós somos mortais e pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. A lei veio para isso, para mostrar a nossa total depravação, a nossa total falência e decadência em relação às coisas espirituais. Então o ministério da letra, ele justamente veio para matar. A letra mata, realmente. Foi o ministério de Moisés que Paulo estava falando. E ele fala que após conhecer a Jesus, após a ressurreição de Cristo, nós fomos feitos ministros, não daquela letra que mata, mas sim do Espírito que vivifica. O Espírito vai vivificar o que? Através dos manuscritos, através da leitura bíblica. Para nós sermos cristãos crescidos, né? Não sendo mais meninos levados pelo vento de qualquer doutrina, nós precisamos justamente estudar as Escrituras. Né? Por que às vezes existe tanta heresia, tanta seita, tantos conceitos errados? Às vezes é de tirar um trecho da Bíblia e nós, diante de todo esse sofrimento que a Bíblia teve, até os dias de hoje, para chegar às nossas mãos, nós ainda continuamos, às vezes, pegando a parte da Bíblia para usar contra a própria Bíblia. E isso está errado como cristianismo. Ok? Então pense duas vezes quando você for usar essa passagem que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Leia o contexto ali, né? Leia todo o que está escrito ali em 2 Coríntios capítulo 3, para você entender justamente, né, entender realmente o que o apóstolo Paulo estava dizendo ali. Ok? Então fica aí, um grande abraço e tchau.